A paz do Senhor. Nos nossos estudos bíblicos, nós estudamos a Bíblia na ordem em que ela se apresenta, que nós sabemos que não é a ordem cronológica, a ordem do que os livros foram escritos, mas é a ordem que nós nos acostumamos. E nos nossos estudos bíblicos nós iremos ver agora, depois de Naum, o livro de Abacuque. Mas nós vamos dar uma pequena pausa e começar a estudar o livro de Apocalipse. Por que saltar do Antigo Testamento para o final do Novo Testamento? Porque o momento em que vivemos é um momento propício para esse estudo. As pessoas, elas estão curiosas, elas fazem muitas perguntas e nunca houve tanto interesse em se estudar Apocalipse como agora. Apocalipse é o último livro da Bíblia, é o livro que vai selar o final da palavra de Deus. E a palavra Apocalipse significa revelação. Ele é a revelação. Como começa essa revelação? Deus, ele vai revelar a Jesus, seu filho. Jesus, ele vai enviar um anjo com uma mensagem para João. Quem é João? João, que está tratando aqui, que escreve o Apocalipse, é o quarto evangelista. Nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Podemos perceber que é um evangelho com uma escrita completamente diferente dos três evangelhos anteriores. João, ele vai escrever o último evangelho e ele vai se mostrar como o discípulo do amor. E nesse momento que o anjo vai mandar ele escrever, ele está preso na ilha de Patmos, na Grécia. E o anjo vai falar com ele. E nós podemos ver no livro de Apocalipse que não somente o anjo vai falar, mas João vai ter visões. Amém? João vai ter visões. E ele vai escrever esse livro, que é o livro de Apocalipse. Nessa sequência, então, nós temos Deus fala com Jesus, no primeiro capítulo, nós podemos ver no início do primeiro capítulo. Deus fala com Jesus, Jesus manda o anjo vai mandar, então, João escrever. Mas escrever o quê? Ele vai escrever revelações para 7 igrejas. Essas igrejas, elas são fundamentais para a formação da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? A igreja primitiva é a igreja inicial. É quando se forma a igreja inicial. E essas 7 igrejas, elas vão ter mensagens vindas da parte de Jesus. Como Jesus era muito sábio, extremamente sábio, ele tinha críticas a algumas dessas igrejas, mas ele começava sempre com um elogio. Só vai ter uma que não vai ter elogios, que é a igreja de Laodiceia. Nós vamos ver que Jesus, ele começa com elogios e depois ele fala qual é o problema dessa igreja. Ele está nos mostrando como que nós devemos agir também. Quando você tem uma pessoa e tem um problema a tratar com essa pessoa, você não deve começar falando do problema. Você deve começar falando do que há de bom nessa pessoa. Todo mundo tem algo de bom, não é verdade? E nós vemos no primeiro capítulo de Apocalipse logo uma promessa. Uma promessa para quem? Para mim e para você. Você quer ver? Apocalipse, aqui na Palavra de Deus, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados, felizes. O que é bem-aventurado? Feliz. Seja bem-aventurado, seja feliz. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras de profecia, dessa profecia, desse livro, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aí você pode pensar, no tempo que foi escrito, isso foi lá pelo ano 100. Como que estava próximo, nós estamos aqui até hoje. O tempo está próximo. Porque Jesus e Deus não vão falar de um ano, não vão falar de um mês. Quem estiver falando para você que é nesse ano, que é nesse mês, que é nesse dia, está mentindo. Porque Jesus disse que nem os anjos saberiam o dia. O dia do cumprimento da palavra do Senhor. Não há um dia certo, uma data certa. O tempo já estava próximo naquela época. Mas por que já estava próximo naquela época? Para que as pessoas se preparassem. Porque se eu falar para você, olha, Jesus só vai voltar daqui a 30 anos. Ah, então eu tenho 20 anos aí para aprontar
27 anos, nos últimos 3 eu me arrependo. É mais ou menos assim que a humanidade pensa. As pessoas sempre pensam que ainda vai dar tempo. E muitas vezes não dá. Porque se alguém é levado hoje, se alguém falece hoje, o dia do Senhor chegou para essa pessoa já. Ele já está não mais no nosso patamar. Não dá mais tempo de se arrepender. Não dá mais tempo de desfazer de nada. E é por isso que o Senhor não deixou um dia marcado. Para que sempre estivéssemos alertas. Sempre alertas. Sempre pensando, Senhor, é hoje que o Senhor vai voltar? Eu quero estar preparado. E o Senhor, Ele, por gerações e gerações, Ele fala, o tempo está próximo. Se converte. Se prepara. Porque o tempo está próximo. Amém? O livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico. Aí você pode perceber que Jesus, ele gostava de uma simbologia. Sempre que ele explicava algo para o povo, ele falava em parábolas. Essas parábolas eram para que o povo aprendesse as coisas que Jesus queria ensinar. E o Apocalipse vai ser um livro simbólico. Mas fique sabendo que o Apocalipse vai citar muito o restante da Bíblia. Ele não é, de maneira nenhuma, um livro isolado. Dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, o Apocalipse vai fazer menção, de alguma forma, a 27 livros do Antigo Testamento. Alguma citação, alguma menção vai ser feita. Sempre o Apocalipse vai estar se reportando. E muitas simbologias nós vamos ver que são óbvias e algumas são mais difíceis de serem interpretadas. Por exemplo, quando o Apocalipse se refere ao nosso inimigo, o diabo, o Apocalipse trata o diabo como a antiga serpente e o dragão. São animais peçonhentos, terríveis. Um animal imaginário e um real. Mas todos os dois são animais terríveis. E eles são comparados, então, ao inimigo das nossas almas, ao diabo. O Senhor, ele vai falar de uma maneira simbólica, mas ele também vai dar chaves e dicas para que nós possamos entender do Apocalipse. Amém? Essa foi a introdução que nós fizemos. É só para você ter, assim, um pouquinho a sua curiosidade satisfeita. É claro que o Apocalipse é um livro longo, é um livro que não é simples, não é um livro simplista. Nós precisamos estudar, nos aprofundar e vamos continuar fazendo as lives para que nós venhamos a entender a palavra do Senhor e possamos também explicar para os outros. Tudo que nós recebemos é para que nós multipliquemos, não é para a gente guardar, não é para a gente enterrar os talentos. Aquele que agradou o Senhor foi aquele que pegou o seu talento e multiplicou ele. Nós vamos aprender para ensinar. Amém? Fica na paz do Senhor.